ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. E é com muita alegria que a gente traz uma outra pérola de nossa terra. Ela é maravilhosa. Eu não sei se eu digo que ela é artista plástica, eu não sei se eu digo que ela é professora de artes plásticas, eu não sei se eu digo que ela é uma mulher voltada para o amor da natureza. O fato é que o Augusto Barreto, o bonequeiro, me disse o seguinte: ela é maravilhosa. Eu estou falando de Beatriz Pessoa. Boa tarde, professora. Obrigada, boa tarde. Professora Beatriz, a senhora nasceu aonde? Eu nasci na Bahia, no Miguel Comum, Bahia. Há quantos anos a senhora está em Sergipe? 30 anos. 30 anos. O que fez a senhora vir para Sergipe? Bom, meu marido tinha uma firma aqui em Sergipe e eu, na cidade dele, via, eu vim junto. Aí veio junto. Eu já estava E aí, quantos anos? aqui, É. 30 anos. E aí já se considera Fui, Sergipe. fui ensinar aqui em Sergipe, em Socorro, e continuei trabalhando. Depois Como que me aposentei. professora de artes. De artes. Lá em Salvador, Naquela eu ia época- todos os dias de quarta-feira, eu ia para Salvador, voltava para dar Porque a senhora aula. estudava ainda em Salvador? Não, porque eu ensinava. Ah, dava aula também lá em Porque eu Salvador? era professora da Bahia e meu marido se transferiu para cá, eu tive que vir. Mas aí eu ia dar aula lá e voltava. E aí também começou a dar aula em Nossa Senhora do Socorro. Aí quando eu comecei foi porque a escola mesmo estava precisando de professora de artes e eu estava na hora, no lugar onde a pessoa disse: você é professora de artes. Aí me chamou para ir para A lá. sua formação acadêmica é... Na Universidade Federal da Bahia, Escola de A Belas senhora é Artes. formada pela Escola de Belas Artes. Sou. Nós temos inclusive aqui o Otávio Cabral. Eu né? conheço o Otávio. Ele foi professor, diretor lá de... Ele hoje está aqui na universidade e outros. Entendeu? Nós tivemos aqui grandes expressões baianas num momento de muito sentimento. A arte plástica de Sergipe está de luto, né? Com o falecimento da também artista plástica Dionéa Patterson. Dionéa, eu conheci Entendeu? Que nos Dionéa. deixou uma outra grande expressão das artes plásticas baianas que adotou Sergipe como a sua pátria. sua pátria, é. Assim como a senhora fez. É. Professora, eu conversava com o Augusto Barreto e eu dizia: Augusto, eu tenho dificuldade com artistas plásticos, não é muito comum, sabe? Mas eu tenho uma pessoa que é maravilhosa. Eu digo, ele falou tão bem da senhora que eu digo: Augusto, você está apaixonado? Eu estou sentindo um clima! Entendeu? Ele disse: não, é porque ela é uma incentivadora da arte e o Augusto trabalha Ele como também bonequeiro. Ele é um artista também. A senhora também mexe com bonecos? Ah, bonecos eu mexo, sim, porque quando eu vou lá para casa de Augusto, eu fico modelando os bonecos, A senhora trabalhando. modela bonecos. E também faço esculturas, né? Que não sei, deixa de ser um boneco maior. Não deixa de ser um boneco maior. A tendência, eu vi uma Eu tenho carranca. trabalho fora daqui em São Paulo, tenho trabalho na. Como é, meu Deus? China, não. Foi um senhor que ele é estrangeiro que me encomendou uma escultura que fosse a mulher com uma criança de 3 anos. Era mais ou menos dessa altura assim. E eu fiz. No seu portfólio, a senhora já expôs em que países? Não, países não. Eu já expus uma vez, eu sem ir. O rapaz Sim, levou meu não trabalho deixou e de expôs. expor. É, uma vez, lá nos Estados Unidos e teve outro na Alemanha. Na Alemanha. É, Então foram mais de uma exposição. foi. Entendeu? Quer dizer, 2 países. No Brasil, a senhora já teve entre coletivas e individuais. É. Quantas exposições em média? Eu tive a minha de formatura. Antes de formar, eu expus na Escola de Belas Artes, que tem o salão de exposições lá, né? Nós mandamos, a senhora me mandou algumas telas e que a gente sentiu a expressão. Eu Eu tô vi com uma duas máscara, aqui. É. entendeu? Também muito interessante. E eu tenho o que aqui? Vamos lá. Tem esse trabalho aqui, que é uma técnica que eu desenvolvi. Ô, Dedé, por gentileza,
vamos focar. Eu gostaria que a senhora fizesse o descritivo, tá aqui. Ela é organizada, telecadastrada 483. Tá aqui, Beatriz 483. Foi uma exposição grande. Foi. O que vem a ser essa tela? É meu neto. Um neto que Aqui eu é o tenho. seu neto? É meu neto. Lourinho. Ah, eu tô vendo ali o galeguinho parecendo um anjinho. O nome dele Que é- técnica de pintura é essa, professora? Eu pintei com pastel seco, depois dei uma camada de enceramento e mandei para botar na moldura e Foi plastificar. moldurado. Eles Isso aí aqui fizeram é o quê? É Eucatex, madeira. Catex, é. É. A outra tela que nós temos aqui E esse é o quê? trabalho daqui, olha, eu não vou dizer que fui eu, não. Foram eles lá que fizeram esse acabamento, que eu disse que não queria vidro. Aí eles fizeram essa película para Eles proteger. fizeram uma impermeabilização. É, exato. É dado um verniz impermeabilizante. Porque eles já são acostumados a É. fazer moldura para E é uma forma de conservar, É. né? A gente vê hoje grandes obras de arte. Eu vi outro dia, não sei se foi de Cavalcante, que está com toda a estrutura dele no man comprometida por fungos e água, por falta de manuseio. Entendeu? Coerente. As pessoas têm uma tela de arte, é um patrimônio valiosíssimo, mas não dão a manutenção. Aqui vinha ser o quê, professora? Esse daí é um trabalho abstrato. Eu não desenho para pintar. Eu já faço o trabalho pintando. Então a senhora modela, não tem o RAF, vai direto. Vai direto. Não pego um lápis para fazer o desenho e depois pintar, não. Eu já pinto, já vai saindo isso aí de espontaneidade. Então nós vimos aqui agora, professora. A senhora dá aula ainda? Não, estou sem dar aula. Quanto tempo a senhora deu aula em território sergipano? Bom, eu trabalhei no Centro de Criatividade, fui colega de Augusto. Depois fiquei trabalhando lá durante um bom tempo. Depois fui ensinar em Socorro, Nossa Senhora do Socorro, como professora do Estado. E lá saí, vim para outra escola de crianças especiais. Que eu quis Outro trabalhar. ponto interessante. Professora Beatriz, o tempo que a senhora esteve no Centro de Criatividade, como foi que a senhora sentiu a receptividade das crianças daquela comunidade? Porque ali nós podemos dizer que é um gueto, né? É um gueto. A situação socioeconômica do Centro de Criatividade naquela época, hoje não. Hoje é o centro da cidade, o comércio tomou, mas a gente ainda sente, por exemplo, o desnível socioeconômico do morador da rua Permínio de Souza para o morador da Maloca. Tem uma diferença, entendeu? Como é que as crianças assimilavam aulas de arte? Ah, mas foi muito gratificante para mim, porque eu percebi que havia uma deficiência muito grande na área, que não tinha professor para eles. E eles, quando se sentiram, a gente sabe também como buscar, né? Dar barro a uma criança para modelar uma coisa, uma escultura. E aí a gente foi incrementando outros materiais, né? E deixei que eles criassem, que eu deixo muito que eles criem. Então foi um trabalho assim que me agradou muito, porque eu me realizei, vendo crianças de uma necessidade enorme, que não sabia nem o que era uma aula de artes, nunca tinham visto. Mas a hoje, expressão de uma criança. No livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, ela tem uma performance em que ela faz escultura com miolo de pão. Entendeu? Então aí você veja bem, ali é a própria história da escritora, né? É o sentimento dela. Uma criança que tem contato com o barro, é muito como é que a bom. senhora descreveria o primeiro contato? Entendeu? A criança de hoje tem muito contato com o WhatsApp, com o telefone, o Android. Mas o cliente de lá, o paciente ou o cliente ou o aluno de lá do Centro de Criatividade, na época que eu trabalhei... Não tinha isso. Eles não têm condições de... Como é o nome? Aquisitivas Financeira nenhuma, aquisitiva de nenhuma. ter o material Tudo era eletrônico. cedido pela escola de... Pela escola. E tem a concha acústica lá, né? Que às vezes eu fazia trabalhos também fora da sala de aula. Então eu trabalhei sabendo que eu estava trabalhando com uma
com uma comunidade muito difícil, A mas que senhora acabou sendo ministrou maravilhoso. papel machê? Também. Também eu vi uma entrevista do João Bosco recentemente, eu não me lembro se foi com o Bial, quando ele falava sobre o papel machê, que a esposa dele confeccionou o RAF da capa do CD. A gente faz muita coisa com papel Como uma machê. criança consegue entender? Eu estou falando isso que minha filha linda está ali e eu conversava com ela da necessidade da gente fazer o papel machê e ela disse, como, meu pai? A gente pega jornal, bote com água no liquidificador, vai coar e vai conseguir a massa. Mas como é que uma criança se descobre depois que produz uma máscara de papel machê ou algo parecido? Bom, a escola oferece uma sala de aula com materiais que a gente aproveita e faz e até inventa. Então eles trabalharam com barro, depois que eles trabalham com argila, eles já têm uma facilidade mais de manusear o papel, que já é o papel macerado, né? A gente bota de molho, eu botava em casa, levava nos saquinhos, e lá a gente coloca um pouco de goma, qualquer coisa assim, mas só para os meninos se habituarem a futucar aquilo que eles gostam de estar com a mão na massa, né? Machucando, pegando aquilo macio, eles gostam muito. Depois diz, agora minha mão está muito suja. Professor, e o seu tempo dando aula em escolas municipais de Socorro? Escolas estaduais. Estaduais? Foi estadual. A senhora viu alguma manifestação de arte e cultura? Porque Socorro tem uma riqueza incomensurável. Eu trabalhava no ginásio, que tinha lá embaixo, que eu esqueço o nome. Na cidade de Nossa Senhora do Socorro Nossa Senhora mesmo. do Socorro. A senhora viu alguma tendência? Porque a gente não vê muitos artistas plásticos de Socorro, não vê. Olha, eles têm assim, tipo assim de ignorância também que tinha, né? De debochar, porque eu sou macho, com um negócio de arte, não sei o quê, eles tinham essas coisas. Tem o preconceito, mas depois né? eu fui trabalhando, eles eram muito meus amigos, faziam coisas lindas, trabalhavam com teatro também. Porque as artes plásticas, ela tem um trabalho manual, mas o movimento do corpo e o artista que está se apresentando, ele sente na hora o efeito daquilo que ele está fazendo, né? Porque é elogiado, é bate palma. Mas existem direções de escola que isso aí eu vou falar porque foi uma coisa que me irritou muito. Está aberto. Por exemplo, eu coloquei um cordãozinho na parede, porque não podia botar trabalho na parede. Aí eu peguei um preguinho, outro preguinho, e fiz um cordão para de pendurar com um pregadorzinho os trabalhos dos meninos. Porque quando eles fazem os trabalhos, eles gostam de ver exposto. É verdade. Né? É aquela coisa muito boa, porque eles vão olhar e se orgulham de fazer. É a manifestação do que eles produzem. Mas na escola eu não queria que fizesse isso. Quer dizer, Porque a escola não a parede. estava preparada. A conservação da parede, professor, eu acho uma coisa racional. Agora, impedir que o cordel seja colocado é uma insensatez ou falta de sensibilidade artística. Mas eu resolvi o problema. Como? Tinha um gabinetezinho feito de pois, que era de madeira. Eu peguei um tachazinha bem pequenininha assim, botei de um lado para o outro, botei até a porta. Então ali eu fiz um painelzinho. Aí eu fazia o painelzinho dos meninos, botaram as telas. Que lindo. Agora ninguém tinha que pegar e estragar, porque eu virava uma coisinha, né? Misericórdia. Professora, com a formação acadêmica pela Escola de Belas Artes da Bahia, a senhora foi ao mais profundo das artes plásticas no Brasil, porque a Universidade Federal da Bahia é um dos maiores redutos. Foi a primeira escola de artes do Brasil, foi a da Bahia. Como a senhora que chegou a ter telas de linho, porque na época eram telas caríssimas de linho. Não, mas eu não tenho muito tempo, né? Eu não entrei há muito tempo na Escola de Belas Artes. Quando eu entrei, eu já era mãe de uma filha de 12 anos. Sim, mas naquela tempo ainda a gente tinha, mas ela agora assim, tem 41. O linho cru, as telas eram de linho. Hoje já são até algumas coisas sintéticas. Mas a senhora teve oportunidade em trabalhar com bisnagas de óleo e pincéis
Entendeu? Eu me lembro que o Brasil, até os anos 70, não tinha uma produção de pincéis. Para os artistas plásticos, tinham que trazer pincéis da Suécia, da Não, Alemanha. mas quando eu estudei já tinha. Já tinham bons. Lá em Salvador tem muita casa. Tem pincel até de pelo humano, né? Tem pincel de pelo de animais. Agora Agora de cavalo. humano, tem. Mas as crianças, como era o contato das crianças com pincel e, no caso do guache? Guache Não é vamos uma nem tinta, falar em aquarela, né? Aquarela já era uma coisa mais... guache é uma tinta muito boa para trabalhar. É a base de água, não tem intoxicação, né? Porque as crianças a gente tem que ter esse cuidado também. Mas eu não trabalhava com crianças muito pequenas. Na Escola de Belas Artes entra crianças já maiores. Já maiores. É. Essas massas, a internet hoje ensina a fazer uma quantidade de massas tão grande. Gente, Júlia, não para farinha de trigo lá em casa. Porque toda farinha de trigo que eu abro, Loreninha pega um pouco, aí pega anilina para fazer as massinhas dela. Mistura com a terra fininha, peneirada. E aí se consegue fazer essas massinhas. Professora, por que as massas não têm mais a densidade das massas de quando eu era criança? Ai, porque eles vão aprimorando, né, naturalmente. Hoje já existe massa até com base de látex, para que seja antialérgico. Exatamente. Existe massa hoje em que se o bebê rodar a cara e comer não faz mal. Entendeu? Quer dizer, massa de modelar com aroma comestível. Tu não Mas acha aí eu sou contra esse tipo de massa, porque leva a criança a comer uma coisa que não pode. Mas por outro lado, uma massa dessa não criaria, vamos dizer assim, um estímulo a novos artistas? Porque o que nós temos hoje... Olha, Sergipe teve... Eu me recordo de quem? Beto Pezão, que ainda está inativa. Deixa eu ver quem mais. Isabel Distância. Quem? Isabel Distância. Isabel Distância. Tem Aquele outro... senhor que eu falei quando eu vim, eu esqueci o nome dele, que morreu. Um javelinho do cabelinho bem branco. Inácio. Eu trabalhei com o Inácio. Trabalhou com Inácio. Então, a senhora veja bem, nós não temos, até o próprio hoje, o reduto do selão para a confecção é carrapicho. E eu não sei por que carrapicho não tem barro cozido. Antigamente, nós tivemos muita dificuldade da evolução da cerâmica no Brasil por causa dos critérios religiosos, né? Quando se fazia um santinho, não podia botar o santinho no forno, porque não ia botar no fogo o santinho. E isso se distanciou muito. Então você veja bem, os santos geralmente, e anjos, eles nunca sairiam em barro, eles sempre eram feitos em gesso. Aí você veja bem, as próprias panelas que são confeccionadas hoje em Santana do São Francisco não são cozidas como manda e não tem um cozimento com refratário. O refratário que a gente encontra em muitos locais, até na Bahia mesmo, já é um refratário com selagem química de impermeabilizante. Não tem mais aquele refratário da panela de barro que se cozinhava a feijoada. Mas é bem melhor como é hoje, né? É bem melhor. Não, era melhor antes. Não, eu estou dizendo bem melhor para quem trabalha com aquilo. Para quem trabalha, mas para saúde é você pegar uma panela que de uma hora para outra você bota alguma coisa mais ácida e solta a resina toda e você vai comer a resina. Mas a gente vai no barro, né? Nós tivemos Feliciano, artesã do carrapicho. Foi a maior expressão de artes plásticas no barro em Sergipe. Com peças, inclusive... Eu expus lá uma vez. Você teve? Já expus lá. Maravilha. Lá não foi meu nome? Carrapicho e Laranjeiras. 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 Foi Laranjeiras, Carrapicho não. O que faltaria dentro de um incentivo de políticas públicas para que pudéssemos incentivar crianças para voltar? Porque a senhora foi professora de educação artística.
né? Não, mas eu fui professora primária, que chamava antigamente, que ensinava o A, B, C. A senhora de também alfabetização, deu aula dessa forma. de- Porque a educação artística, quando entra na grade escolar, nós tínhamos as professoras de artes mas e antes, educação musical. Aqui tivemos professora Zamor, professora Maria Olívia, professora Cândida. Era separado. Professora Beatriz, no seu entender, o que nós deveríamos fazer para aprimorar uma política pública para que as crianças voltassem ao entendimento das artes plásticas de uma forma mais direta, num sentido lúdico de que pudessem valorizar mais as artes plásticas como artesanato, pintura, modelagem. A criança hoje pensa muito no eletrônico. O Centro de Criatividade já teve isso aí, porque eu mesma fui professora de artes lá, com argila, os meninos faziam bonecos de argila, botavam cabelinho de qualquer coisa assim, parecendo de papel mesmo. Contanto que eu não dizia nada, eu só fazia a primeira coisa que tinha que ser feita. E deixava para cada um fazer sua criatividade, ter sua criatividade. E aí eu ia olhar, ia explicar como é que ele podia fazer para ainda ficar mais bonito. Nunca se vai dizer a um menino que o negócio está feio, não está feio. Você trabalha muito bem, você tem capacidade de fazer coisas muito mais bonitas do que essa, eu vou esperar. Aí a gente dá um material melhor a ele, que a gente pede, mas não tem às vezes, né? Trabalha com o que Seria pode. incentivar. Porque, olha, vou dizer, a escola de artes, né, não? Eu trabalhei no Centro de Criatividade, na escola pública mesmo, não dou valor à arte. É preciso que voltemos. No entanto, a arte estimula a pessoa a Boneca de conhecer cada pano a vez senhora mais. faz também? Eu não faço boneca de pano, porque eu não tenho máquina nem tenho paciência de costurar. Eu não gosto muito de costurar, não. Agora, na mão, assim, às vezes... Eu vou dar um recado aqui agora. Gente, a boneca de pano era uma tradição no nosso estado. Você andava no mercado, todas as barracas tinham. Este ano eu dei até a minha mulher de presente uma boneca de pano. Entendeu? Gente, vamos voltar a isso. Incentive a sua filha a fazer uma boneca de retalho. O preconceito e a intolerância religiosa afastou a sociedade da boneca de pano, porque as pessoas começaram a dizer que era para bruxaria. Nós não temos a prática do voduísmo no Brasil. Então isso é uma besteira. A criança pode e deve voltar a brincar com boneca de pano. Assim como as crianças podem voltar a jogar bola de gude. Eu, por exemplo, solto pipa. Eu estava soltando pipa. E fazer a pipa? Semana. Eu faço pipa. Pois é, eu ensinei a fazer pipa. Eu ensinei a fazer pipa. Ensinei aquele que estava falando agora dos trabalhos de modelagem? De modelagem que a gente estava falando. Com a próprio material que eles têm lá, que são aqueles barros, mas eu ia olhar antes. Fazer eu ia olhar antes para não pegar barros sujos de alguma coisa ruim para eles. Eu ia primeiro ver de onde era o barro para eles tirarem. Eu não mandava eles pegar num barro que eu não conhecia. Eu ia com eles. Isso é cultura. Nós íamos pegar, junto do curral dos bois, a terra é limpa. Aquele coisa do boi, a gente limpa tudo e lá embaixo está limpa a terra. É o massapê. É massapê preto. Professora Beatriz, muito obrigado. Gente, essa Obrigada, semana eu vou voltar a falar sobre pipa. Eu solto pipa, todo mundo sabe que eu solto pipa. Eu também gosto de pipa. Eu sou contra o cerol. Então eu repudio o cerol, a linha chilena, a linha tailandesa. É preciso, inclusive, que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe promova uma lei regulamentando e proibindo o uso de gilete no rabo da rabiola, a linha tailandesa, a linha chilena e o cerol. Eu repudio isso. Também repudia, né? Também, claro. Gente, muito obrigado. Eu vou break e volto já já. Professora May. Tchau. Obrigada também a você. Bem, gente, estamos de volta aqui com o seu É Coisa Nossa. E agora a gente vai
a música. E eu sempre contemplo. Eu brindo meus telespectadores com artistas gospel, né? E quando eu determinei que conversei na legislatura passada para a volta, eu disse, bom, eu quero um espaço para o artista gospel. E nos foi permitido. E eu venho fazendo, periodicamente, entendeu? A apresentação. E quando eu me deparo, este grupo que está aqui, eu tenho tentado eles há 3 meses. Eu tentava também outros artistas. E aí tive, entendeu, a satisfação de ter na minha lista o George Santos, né? Antes de ser convocado para a audição, ele já tinha sido convidado para vir aqui. E este grupo também, a gente tentando ver a oportunidade, mas os planos de Deus são mutáveis. E tinha a hora certa. E agora eles chegam aqui. Eu tenho comigo aqui o Cian, eu tenho a Emily e o Johnny. Eles fazem parte do coral Servos, da Igreja Assembleia de Deus Missão, do Marcos Freire, ligado lá ao João Alves. Agradecemos a cedência do diácono Gustavo, presbítero Williams, que facilitaram a vinda deles até aqui. E é com muito orgulho que eu converso agora com Cian. Tudo bem, Cian? Tudo bem. Demorou, não foi, Cian? Foi um processo um pouco longo aí, árduo, mas graças a Deus. Tem uns 3 meses que eu ligo, Cian, hoje não dá. Hoje não dá. E por que, Cian? Não está estudando. O outro, eu digo, Cian, não é o coral todo, não. Não, mas é justamente isso. É porque no tempo certo, viu? Tá certo, irmão. Mas, Cian, vamos lá. Como é composto o coral Servos? Primeiramente, a graça e a paz para quem está assistindo. Hoje o coral Servos ele é composto principalmente por membros da Assembleia de Deus Ministério Missão. Mas a gente já teve membros de outras denominações, da Batista, da Congregacional, da Wesleyana a gente também já teve. E hoje estamos com um número um pouco reduzido, porque teve muita gente que acabou saindo por questões de trabalho, escola. Então, a gente está com um número bastante reduzido. Inclusive agora, dia 26, a gente vai ter uma audição para a seleção de novas vozes. Aí, com fé em Deus, aí vai estar tudo certo. Se você quer participar de um coral, entendeu? Cian, desculpe não ter lhe chamado de regente. Maestro, regente, quanto tempo você tem na música? Na música, eu tomei gosto realmente pela música a partir dos 12 anos. Mas... Você começou a cantar dentro da igreja? Sim, sim. Com quantos anos? Com uns 12. Eu já peguei o embalo já. Quando você entrou já foi amor à primeira vista. Sua família tem uma história no mundo cristão? Tem. Por parte de mãe, principalmente. Meus avós eram músicos na presbiteriana. Por parte de mãe tem muitos músicos na família. Meu pai também, só que a família do meu pai não são cristãos, né? Hoje, graças a Deus, uma boa parte já se converteu. Mas também tem muito músico também na família por parte de pai. Você veja bem, às vezes eu fico, porque eu assisto outras emissoras, né? E eu vejo que cada grande nome da música popular brasileira, em algum momento de sua vida, teve uma experiência dentro de uma igreja protestante. Ou católica. Ou católica. Entendeu? Então eu acho que o primeiro contato do músico, do levita, do artista, quando acontece dentro da igreja, é uma maneira extremamente saudável. Sim. Porque você tem o discipulado da postura do caráter do Cristo, entendeu? Então, aí você veja bem, a arte, o cantar, a música, é uma coisa divina. Sim. Então, muitas vezes, quando você não tem o entendimento dessa dádiva dada por Deus
às criaturas, que é o poder louvar, poder cantar, entendeu? Tanto é que o inimigo da alma da gente foi tirado o direito dele fazer isso. Sim. Ele não pode cantar, ele não pode, só as criaturas. E quando você passa no entendimento cristão, católico, apostólico, romano ou protestante, a entender a mensagem, você muitas vezes se esquiva em cantar determinadas coisas. Quando eu falo em determinadas coisas, não sintam nisso um preconceito. Não tem. Porque você, veja bem, eu respeito. Se você é do candomblé e você tem as suas músicas de matriz africana, eu vou ter que respeitar isso. Sim. Se você é muçulmano e tem as suas raízes, entendeu, islâmicas, eu vou respeitar isso. Se você é judeu e tem as suas origens hebreias, eu vou respeitar isto. Não me cabe discutir a forma, a sua crença. Eu fico muito triste quando o homem diz que não acredita em nada. Mas quando ele tem uma crença, ele está no caminho. Uhum. E o caminho ele vai chegar. Entendeu? Verdade. Não depende de mim. Quem transforma é o Espírito Santo. Com certeza. Correto? Então você veja bem. Você está numa comunidade como Marcos Freire. Isso. Você me falou que está abrindo para uma audição. Isso. Você também me falou que o coral tinha a participação de outras denominações protestantes. Você também me falou que houve, vamos dizer assim, um esfriamento ou diminuiu a quantidade dos membros. Sim. Como você vai conseguir fazer uma audição só com os membros que estão na sua igreja? Ou essa audição pode incluir alguém que não esteja na igreja? Então, justamente isso que eu vou explicar. Vou tentar explicar. A audição, ela não é específica para membros da denominação da Assembleia de Deus Missão, não é. Como as outras audições que a gente já havia feito, a gente sempre deixa em aberto para qualquer denominação. Claro que existe um processo de que, após a pessoa passar na questão técnica, né, que a gente vai avaliar primeiramente a voz da pessoa, etc. Logo após a gente faz um levantamento de qual é o comportamento dela na igreja dela, se realmente ela está assídua, se realmente ela é membro da igreja, se ela tem contato com o pastor dela, porque tem muita gente que às vezes está na igreja, mas às vezes nem tem contato com o pastor. O pastor pode até ter ciência da existência dessa pessoa, mas ela às vezes não é próxima ao pastor, entendeu? Então até para a gente conseguir até para conversar com o pastor fica um pouco complicado, porque às vezes a gente passa determinadas ordens. Você acha que é necessário ter o discipulador, doutrinador? No caso, por exemplo, existem denominações que são tão grandes que o membro nunca conseguiu falar com o pastor. Existe também nas congregações, nas igrejas, quando eu digo igrejas, inclua-se também católicas. Sim. Do cara que está na igreja quer uma oportunidade para cantar, mas o padre ou não gosta do comportamento do cara na rua, ou não gosta do timbre de voz dele, ou não gosta do caráter dele, e aí impede que ele vá até o altar para poder se manifestar, porque é um lugar santificado. Sim. Entendeu? Sim. E aí o cara sai com raiva, fala mal do pastor e do padre e vai para uma outra denominação dizer que foi discriminado. Sim, sim. Acontece isso. Acontece. Como é que você vai resolver este problema? Então, a gente não, na verdade, não é, como é que eu posso dizer, não é obrigação nossa resolver esse tipo de problema. A gente tenta auxiliar ou ajudar da melhor forma possível. Por exemplo, como o senhor acabou de falar, que tem gente que às vezes se rebela em determinada igreja porque não teve oportunidade ou alguma coisa que aconteceu, vai para outra igreja. Essa pessoa, ela está com o coração magoado. Então, se ela vier até nós, passar na audição e posteriormente a gente vê o comportamento dela, a gente vai procurar saber o motivo que ela mudou de denominação, mudou de igreja. Então, para a gente tentar resolver isso da melhor forma possível. Porque não adianta a gente ter uma pessoa no coral com o coração magoado.
Ovelha sadia gera ovelha sadia. Exatamente. Numa caixa de tomate, se um estragar, Perdeu a vai caixa. tudo. Uma caixa de maçã, quando um apodrece, tudo apodrece. Verdade. Então a gente não pode ver e permitir que a voz da Emily seja maculada. Vamos ouvir a Emily cantando? Bora! Vamos lá. Coral Servos, vamos lá. Servos. Perto que ele está. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aê! Coral Aleluia. Servos, Jean, John, Emily. E tá o nome também de todos os membros, mas... É. Cian, como é que é montado o repertório? O repertório, ele é montado, na verdade tem todo um processo, tem um mistério aí. Eu gosto de ouvir muito músicas americanas, de corais americanos, e a gente tem muita referência também nacional. E eu sempre ouço. Só que sempre tem aquele louvor que, através desse louvor, Deus fala primeiramente comigo. Então eu vejo naquele louvor um potencial para ser selecionado para o nosso repertório. Então, digamos que se a gente fecha um repertório com 5 músicas, com 5 hinos, 5 louvores, eu já tenho separado 15 e 20. Então, a partir de todo um processo de oração, Deus fala comigo, às vezes fala com algum membro do coral, a gente vai e fecha o repertório para determinado evento, culto, seja o que for. A gente sempre busca estar dentro da direção de Deus. Cian, como ministro de louvor, você sabe que os corinhos assembleianos, eles são muito criticados, mas muito também procurados. Sim. Mas quando a gente acelera um pouco esses corinhos, existe aquilo que a gente chama do reteté, que é comum nas igrejas pentecostais. Sim. Tá? Para os membros do coral, essa visão do reteté para vocês.
Quando o cara chega e diz, vamos ouvir o coral Servos, e aí o coral faz o aquecimento de voz, é colocado todo mundo, e aí de uma hora para outra aparece uma irmãzinha, o anjo marchando no meio, fazendo profecia, e aí? A gente sempre busca, como eu falei anteriormente, a gente sempre busca estar na direção de Deus. Então, nós sabemos que existem pessoas que simplesmente agem por emoção, né? A gente sabe que o Espírito Santo de Deus ele se manifesta de várias formas em nossas vidas, em nosso Mas meio. na cultura do pentecostal, isso é relativamente normal, né? Você chega em algumas igrejas pentecostais, principalmente no interior do estado, entendeu? Em que até o microfone samba, toca pandeiro, né? Existem algumas denominações que eles priorizam muito essa questão do pandeiro, até porque também é uma cultura do sul dos Estados Unidos, né? Então, algumas denominações aqui no Brasil acabaram adotando também esse tipo de cultura, de utilizar pandeiro, de utilizar até tambores dentro das igrejas. Na nossa denominação a gente não usa muito. Já usou o pandeiro há tempos atrás, hoje em dia não se usa muito, até pela questão do uso do playback. Miriam tocou pandeirola sim. lá no A em travessia, Oreb, né? Sim. Lá em cima. Então, veja bem, se ela tocou e Arão não repreendeu, Não. tampouco Moisés, quando chegou, ficou calado. Sim. Mas ela dançou, Sim. não foi? Sim. Mas vamos voltar aqui para a nossa... Hein? É um estreito isso aí. Entendeu? Vamos voltar aqui para a música, o louvor clássico nas igrejas. Sim. Você me falou em louvores norte-americanos, Isso. iguais àqueles das noites natalinas? Sim, também. Que aqueles, você tem alguma coisa pronta daquilo? Não, infelizmente não, porque... Aquelas vozes da Broadway? Broadway não, é... Pô, meu Deus, agora eu Geralmente é Nova York. É Nova York? Nova York. Mas tem uma cidadezinha que é muito, que eles fazem a noite toda cantando aqueles corais com vozes negras bem graves. Tem muitos corais no sul dos Estados Unidos, no Texas. Em Nova York tem muito também. Temos alguma coisa parecida com aquilo? Não, infelizmente não, hoje não. Porque Então vamos ouvir precisa uma de mais música vozes, assim. mas dá pra gente Vamos fazer ouvir um... alguma coisa aqui que dê pra ouvir com a nossa Emily e o Johnny. Amém. Vai voltar. Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem pra me guiar, socorro presente em meio à aflição, sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar, ainda que esteja andando em dor. Sei onde posso te encontrar, jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder. Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder. Jesus,
esperando no altar. Tua glória está neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder. Aê, coral Servos da Igreja Assembleia de Deus, missão, meu grande amigo Virgínio de Carvalho Neto, grande homem, entendeu? Eu tenho assim um carinho muito grande pelo pastor Virgínio. É porque as pessoas às vezes não conhecem, mas eu posso dizer que o pastor Virgínio é coisa nossa. Com certeza. Coisa nossa. Eu tenho assim uma admiração pela cultura, pelo preparo, até mesmo pela dimensão. Você me disse que vocês estão numa congregação, ou seja, uma igreja que é ancorada por uma igreja maior. Isso. Mas se você levar em consideração que a Assembleia de Missão de Sergipe tem mais de 70 igrejas fora do Brasil, entre África, Ásia, Alemanha, Estados Unidos. Estados Unidos também. Quer dizer, então é um referencial da cultura cristã, né? Sem dúvida. E eu sou muito grato à presença do Coral Servos, entendeu? Conseguimos, graças a Deus, enfim, chegar aqui. Então eu vou me despedir, tá? Agradecendo as presenças de Emily, de John, de você, Cian, e vamos encerrar com música. Amém. Ok? Desde já também quero agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado através desse programa e que quem quiser também fazer parte do Coral Servos, tem aí a audição, só acessar o site www.coralservos.com.br e tem lá o edital que você pode acessar e que seja para a glória de Deus. A sua oportunidade de poder fazer música, estudar música, tá aí. Amém. Gente, show de bola, final de programa. Hoje Sim, conversamos com a professora Beatriz Pessoa e com o Coral Servos da Assembleia de Deus, Missão e Nossa Senhora do Socorro. A gente fica por aqui, mas a gente volta, viu? Deus abençoe. Rápido, tá? Rápido um pouquinho. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração adorarão.